Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, o professor Marcelo, para conversarmos sobre o primeiro conteúdo para vocês do edital de Pomerode, na parte de legislação. Vamos conversar tanto sobre a lei orgânica como o Estatuto dos Servidores Públicos aqui nos próximos vídeos, focados no concurso de Pomerode. E lembrando também que eu vou fazer resolução de uma prova da SESC Concurso para vocês em breve, né? Que vai cair tanto no edital aqui de Pomerode, como também a Guarda Municipal de Porto Belo, né, que é a mesma banca, né, a mesma banca. Então, ela tem uma mesma característica de questões, né? Existe sempre assim um padrão que a gente observa em bancas de concurso, tá? Então, agora nós vamos começar com o estatuto. O estatuto, para quem não sabe, é basicamente a lei que vai definir todos os seus direitos como servidor público, os seus deveres, como funciona o estágio probatório. Quem não conhece o estágio probatório é aquele momento em que você vira um servidor público, você vai entrar, você tem um período de análise, de avaliação. Você vai estar em estágio probatório. Os 3 primeiros anos é um período que você vai passar por uma avaliação de um coordenador, de um chefe do seu setor, ou de uma comissão que vai avaliar a sua função. Então, tudo isso vai estar definido dentro do estatuto e nós vamos conversar na sequência a partir então do início da aula de hoje. Tá? Essa será a primeira aula. Nós teremos no total 8 aulas focadas no concurso de Pomerode, então até a data da prova. Bom, primeiro, né, o estatuto ele começa basicamente com os conceitos. O que é cargo público? É um conjunto de atribuições, deveres, responsabilidades cometidas ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento, pago pelo cofre público. Você está estudando para um cargo público. Seu cargo X, o cargo que você está fazendo, tem as atribuições, que é aquilo que você vai fazer, seus deveres, suas responsabilidades, o seu salário já definido, né? O salário inicial, o salário base inicial, já no nosso edital, né? Que está conforme a lei do município. Lembrando, olha só, ocorrendo existência de vagas e inexistência de candidatos aprovados em concursos anteriores, será obrigatoriamente realizado concurso público. E é por isso que nós temos agora, né, concurso público acontecendo, né? Sempre que não tiver mais vagas, tiver faltando pessoas na lista para ser chamadas, né, um concurso público em validade, e sempre que houver vagas e for necessário, né, para o atendimento das necessidades públicas do município, nós vamos sim, né, ter que fazer um concurso público. Conforme o edital de concurso, né, que está destacado no próprio edital, quando você for assumir no cargo público, você tem que estar, né, com todos os requisitos básicos. E quais são os requisitos básicos no momento aí da investidura? Você ou a nacionalidade brasileira ou equiparada, o gozo dos direitos políticos, então você tem que estar aí com a questão eleitoral de forma correta, né, a quitação eleitoral. No caso, por exemplo, você que não justificou, tem que justificar o voto para conseguir a declaração. Ou o voto nessa eleição que vai acontecer agora, né? Para estar tudo coerente, tudo correto. Quitação das obrigações militares e eleitorais. Nível de escolaridade exigido para o cargo. Você tem que atender, obviamente, o nível de escolaridade que exige no seu cargo que você está prestando o concurso no momento da investidura. Idade mínima de 18 anos. Habilitar-se previamente no concurso. Você tem que fazer a prova, né? Aptidão física e mental. E esses 3 pontos, ó, que eu achei interessante. Eu vou dar um destaque, porque a maior parte dos estatutos dos servidores não tem esse destaque, tá? Não tem esses incisos. Então, o que acontece? Como é algo diferente, tende a ser cobrado pela banca. Então, olha só, não registrar sentença penal condenatória transitada em julgada nos últimos 5 anos. Então, se você quer virar servidor público, você não pode ter nenhuma sentença penal transitada em julgado nos últimos 5 anos. Não é todo município que tem. Isso foi colocado na lei complementar 510 do ano passado. Por isso eu tenho um feeling, tá, que pode ser cobrado isso. Acho interessante, é algo diferente. Não registrar infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente transitado em julgado. Então, se você tem uma infração administrativa, por exemplo, do Conselho Tutelar, que foi transitado em julgado, administrativamente, você não pode ingressar no concurso público.
ou penalmente, tá? Administrativamente ou penalmente você não pode aí, né? Importante que ela já foi transitada de julgado, né? Já teve recurso, não tem mais decisão cabível. E além disso, você não pode ser demitido nos últimos 5 anos de outro emprego ou cargo público por ato infracional, ou seja, você cometeu uma infração e foi demitido de uma outra prefeitura. Você não pode também entrar. Então, demissão nos últimos 5 anos, a questão penal, né? Uma sentença penal condenatória nos últimos 5 anos. Agora, se você sofreu uma sentença, mas não foi julgado culpado, não tem problema, né? Nesse caso, você foi condenado. Ou, e também não pode ter nenhuma infração administrativa penal contra direitos da criança ou adolescente. Gravar essas três são as três diferentes que eu acho que tem grande chance de cair, né? É algo diferente dos outros estatutos de servidores públicos que eu observo. Mas calma que eu vou comentar outras dicas aí também aí durante as aulas, né? Isso é bem importante. Em relação também ao ponto estratégico, né? Isso muda de município a município. Conforme a lei de estatuto, serão reservados 20% das vagas de concurso para pessoas com deficiência, tá? 20% é o percentual definido no Estatuto dos Servidores de Pomerode. Bom, depois o Estatuto traz as formas de provimento, as formas de você entrar no cargo público. Então, nós temos a nomeação, né? Que é você é nomeado quando você passou no concurso. E aí você vai ser nomeado, né? Quando te chamarem e se tiver sua necessidade, está lá nos quadros de vagas, vão te chamar e você será nomeado. Essa é uma das principais formas, né, do provimento cargo efetivo. Na realidade, é a principal forma. E as outras 5, pessoal, nós vamos conversar na sequência, né, que é a readaptação. É basicamente, você é readaptado na função que você estava. A reversão, você era aposentado e vai voltar. A reintegração, você foi demitido por um processo sem um processo legal, né? Ou foi demitido por um secretário de uma forma errada, você não entrou na justiça e voltou. Você é reintegrado. A recondução, você é reconduzido ao cargo depois que acontece uma reintegração, a gente vai ver depois. E o aproveitamento, né? Você estava no cargo, ele foi, supor, excluído, e aí você vai ficar em aproveitamento para ser utilizado em outro cargo específico, né, da mesma função. Essas são as formas de provimento, eu vou entrar em detalhes na sequência, tá? Só comentei rapidinho, já para dar um spoiler das formas de provimento que nós vamos ver. Importante que o concurso público ele tem prazo de 2 anos, tá? 2 anos, assim como todos, por isso eu vou comentar bem rapidinho, né? E olha só, e para os cargos de carreira que atuem diretamente com crianças e adolescentes, será exigido, além dos requisitos lá que a gente viu, a conduta social ilibada e será verificada mediante investigação social. Muito legal, só tem isso nesse edital, nesse estatuto, tá? Para Pomerode, não é todo município que tem, eu achei diferente, pode ser cobrado. Então, quando é uma carreira que trabalha com crianças e adolescentes, então, por exemplo, vamos supor, assistente social que vai trabalhar lá no Conselho Municipal de Criança e Adolescente, pode ser exigido, né? Basicamente, pode não, né? Será exigido a conduta social ilibada, que vai ser feita e analisada mediante uma investigação social. O prazo de validade do concurso é o padrão, né? 2 anos prorrogado por mais 2. Então você que fizer esse concurso, aprovou, está entre os primeiros, ou mesmo assim não está entre os primeiros, né? Mas você tem grande chance de ser chamado. Você tem 4 anos para a administração pública te chamar, tá? Então, fiquei em primeiro. Eu posso ser chamado em 3 meses e depois, vão chamando os próximos. Vamos supor, tem cargos, às vezes, que chama muita gente, né? Aceita administrativa. Chamou 10 pessoas. E depois viu a necessidade de chamar mais. Tem 4 anos para chamar quem está lá nas classificações. Isso tudo aí nesse período. É o período que você tem para ser chamado e para chamar e chegar em você aí na classificação. Então, o que vocês vão fazer? Estudar, estudar, estudar para ficar o melhor colocado, ser chamado quanto antes, ser realmente aí, né, efetivado, né? Lembrando que eles têm que chamar conforme o edital e, se tiver necessidade, pode chamar mais gente, né, do cadastro de reserva. Isso acontece, tá? Isso acontece. É importante que o exame de aptidão física e mental, né, ele é determinante para os cargos aí depois da aprovação do concurso. Basicamente, né, todo concursado vai passar por uma perícia médica, que vai dizer que você está apto. É que nem um exame psicotécnico, um exame de avaliação psicológica que a gente faz ao ingressar numa empresa. Na realidade, os médicos de trabalho eles dão lá
o teu parecer favorável, né? Mas é comum que a perícia médica do município, ela solicite alguns exames. Dependendo do município, eles mesmos já fazem na Secretaria de Saúde. Tem município que manda tu fazer, né? Então, tu tem entre 40 e 50 anos, tem que fazer um raio-x da coluna. Por exemplo, se o teu cargo for de auxiliar de limpeza. Então, tudo depende do tipo de cargo e da sua faixa de idade. E eles vão passar uma série de exames. Na verdade, não são muitos, né? Ou alguns documentos que você precisa comprovar, tá? Então, depende muito. Isso vocês vão ver no futuro. Não se preocupem agora. O que vocês têm que saber é, além de tudo, né? Há depois um exame de aptidão física e mental. Que todo aprovado, né? Depois que for chamado, vai ter que passar aí para assumir o cargo, tá? Em relação agora às formas de provimento. Então, a primeira, a mais comum para você virar, então, um servidor público é na nomeação como o caráter efetivo. Então, a nomeação é a principal forma de provimento e ela acontece de duas formas, né? A principal, que é de forma efetiva, que é o foco de vocês, né? Virar servidor de carreira, virar servidor em caráter efetivo. Basicamente, são os funcionários, são os servidores que passaram pelo concurso público. E temos os cargos comissionados, os cargos em comissão, que são aqueles cargos de confiança, livre nomeação e exoneração. Então acontece que são aqueles cargos, no geral, né, políticos, no geral políticos, que podem ser demitidos a qualquer momento, tá? A qualquer momento. Bom, em relação agora à posse, exercício e jornada. Conforme o Estatuto então de Pomerode, a posse é o momento que você aceita as atribuições. Então, normalmente eles marcam a cerimônia de posse, né? Tem prefeitura que não, né? Tu só vai lá, assina no RH rapidinho, deu, ou recebe e-mail, vai lá e responde. Mas no geral tem uma cerimônia de aceitação, né? Uma cerimônia de posse, onde você basicamente aceita as atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo. A posse, olha só, ocorrerá no prazo máximo de 20 dias contados do Diário Oficial. Então, vai ser publicado no Diário Oficial, né, que é um site hoje que basicamente tem todas as informações de municípios, as notícias. Quem quiser, tiver dúvida, pode entrar em contato comigo depois, né? Vai sair o seu nome lá. João tal tal foi chamado para assistente administrativo, primeiro colocado, e chamaram o enfermeiro, assistente. Chamaram no Diário Oficial. Você vai ter 20 dias aí, né, para ter a posse. Então você vai ter que juntar os documentos, vai lá na perícia médica, né, conforme for tudo conversado no RH, né? Calma. Vai ser conversado no RH que vai te orientar, né? Você tem chance, você tem período, eles têm que te orientar em todo esse processo, tá? Não se preocupem, no futuro, né, se tiverem dúvida, pode entrar em contato. E depois disso, nós vamos ter aí a cerimônia de posse, que vai acontecer no máximo 20 dias da publicação da nomeação. Bom, no ato da posse, isso que é importante, né? É destacado no estatuto. No momento da posse, o servidor vai apresentar os seguintes documentos. Primeiro, declaração do imposto de renda. Isso aqui também é específico, né? Algumas coisas são bem específicas de Pomerode. Declaração do imposto de renda que tenha sido apresentado para a Receita. Se você é obrigado, né? Senão você preenche uma declaração de que você não apresentava a declaração de imposto de renda, tá? Normalmente, toda prefeitura exige isso, que você preencha uma declaração de bens. Às vezes, o RH já vai até pedir antes, tá? Não se preocupem. Declarar inexistência de incompatibilidade legal para o exercício do cargo, emprego, na função pública nas esferas federais, estadual e municipal. Isso que nós vamos ver depois, né? Que nós temos uma regra na Constituição Federal e também essa regra está dentro da lei orgânica do município. Então você não pode acumular dois cargos públicos, tá? Então você não pode ser, por exemplo, contador no município X e contador no município Y. Porém, tem uma exceção, né? Você pode acumular cargos na área da saúde, na área da educação. A gente vai conversar depois disso. Dois cargos de professor, desculpa, né? Dois cargos de professor na área da educação ou um cargo científico e técnico, tá? Terceiro, você vai ter que também fazer uma declaração se participa ou gerencia alguma empresa privada, tá? Tecnicamente não pode, né? Não pode. Você não pode ser o sócio majoritário, né? Você não pode ser o sócio administrador. Aí, nesse caso, você tem que ser o sócio minoritário. Não ser o administrador dentro de uma empresa, por exemplo, do Simples, tá?
você vai ter que preencher uma declaração se recebe provento de aposentadoria de outro cargo ou função pública. E além disso, você tem que encaminhar todas as certidões negativas de antecedentes criminais, estaduais, federais, para fins empregatícios de primeira e segunda instância, nos últimos 5 anos. Isso aqui é bem tranquilo. Eles vão passar tudo isso em links, em modelos para vocês, tá? Mas para a prova, vocês têm que saber declaração de IR, declaração de incompatibilidade de cargos, declaração se participa de uma empresa como sócio, declaração se recebe aposentadoria e declaração de antecedentes criminais, né? E é claro também, né, outros documentos que forem exigidos pelo cargo, como por exemplo, CNH em alguns cargos, curso superior, né, ensino médio. Então, eles podem solicitar conforme o estatuto. Bom, então a posse ela é feita no prazo máximo de 20 dias depois da nomeação. Tem alguns documentos que a gente viu então no ato da posse e depois da posse, então você vai entrar em efetivo exercício. Então, o exercício a gente chama que é realmente o momento que você começa a exercer seu cargo. Então, você teve uma cerimônia de posse na quinta-feira, vamos supor, né? Vem aqui, assina o documento e a partir de sexta você já vai começar a trabalhar como enfermeiro. Então, na sexta-feira que efetivamente começa o seu exercício. É importante que nós temos um prazo máximo. Olha só, gravem aí. Em Pomerode, o prazo é de 10 dias contados da data da posse. Esse é o prazo máximo para você entrar em exercício. Se você fugir, não entrar no exercício, será considerado nula o ato da posse. Isso acontece, sempre comento, né? Que nos 2 municípios que eu trabalhei, sempre passa alguém que vai lá tomar posse, é chamado em outro concurso e abandona, né? Às vezes nem fala nada, só vai embora, né? Isso acontece. É importante também que a nomeação só vai começar a produzir efeitos a partir do efetivo exercício. Então não adianta tomar posse e depois querer processar a prefeitura, nunca ir trabalhar e querer receber alguma coisa, não tem sentido, tá? Outro ponto, é dever do servidor comunicar ao chefe imediato os motivos que o levarem a faltar ao serviço. E olha só o que a lei destaca. Isso aqui é bem recente. Na apuração da infração por abandono de cargo ou inassiduidade, será adotado procedimento sumário regulamentado em decreto, atestando que caracteriza o abandono a ausência injustificada por período superior a 15 dias consecutivos ou intercalados. Então, você faltou 15 dias consecutivos ou intercalados em um ano, é considerado abandono de cargo, né? 15 dias. Então, não vai tirar uma férias aí, né? Sem falar para ninguém. Para finalizarmos o vídeo de hoje, vou comentar agora a questão do estágio probatório. Então, aquilo que eu comentei, né? Um dos pontos principais nas regras do estatuto é sobre o seu estágio, que é esse período inicial que você está passando sobre uma avaliação, tá? Bom, e quais são os 5 fatores que estão destacados como basicamente os pontos de avaliação do seu estágio? Você será avaliado pela sua aptidão na função, pela sua disciplina, pela sua idoneidade moral e urbanidade no trato humano. Urbanidade no trato humano é um nome chique para dizer você sabe se relacionar com as pessoas, tá? Basicamente. Idoneidade moral e a urbanidade no trato humano. Você sabe conversar com as pessoas, né? Ter uma relação de amizade, ter uma relação social. Responsabilidade e eficiência. E a assiduidade e pontualidade. São os 5 fatores, tá, pessoal? Os 5 fatores. Adira, aptidão, disciplina, idoneidade, responsabilidade e assiduidade. Adira, né? Aptidão, disciplina, idoneidade, responsabilidade e assiduidade. Beleza? Bom, então a avaliação de desempenho, ADIRA, do estágio probatório, ela vai acontecer nesse período de 3 anos. E a lei destaca que ela vai acontecer a cada 6 meses, tá, pessoal? A cada 6 meses você passará por uma avaliação, São basicamente, então, 6 avaliações durante todo o período. A cada 6 meses, são 3 anos, 6 avaliações para o estágio probatório, para alcançar a nota, tá? E a última avaliação, antes dos 3 anos,
será feita em até 60 dias antes do término. Então, antes de completar os 3 anos, 60 dias antes, será feita a sua avaliação final. E o servidor que obtiver um resultado inferior a 60 pontos em 2 avaliações consecutivas, durante o estágio probatório, será exonerado mediante um processo. Então, tirar menos de 60%, basicamente, 60 pontos, em 2 avaliações consecutivas, você será exonerado mediante um processo. Então, vai ter todo um processo para analisar se não foi injusto. É claro que em cada avaliação você pode justificar. Não, isso aqui está incoerente. O meu chefe não considerou isso, aquilo. Sempre tem o direito à ampla defesa. É importante que, tecnicamente, o correto é a avaliação de desempenho ela ser adicional, ela ser além do estágio probatório. Então, o Estatuto ele diz que todo servidor vai ser avaliado. Então, não somente no estágio probatório. Sempre os servidores vão passar pelo ADIRA. ADIRA, aptidão, disciplina, idoneidade, responsabilidade e assiduidade. Os mesmos critérios para avaliação no estágio probatório, os servidores vão ser avaliados. Então, tecnicamente, tem que existir, tá? Os servidores têm que ser avaliados também, tá? Por esse processo. Importante, a avaliação dos servidores, ela vai acontecer anualmente. Então, durante o estágio probatório, os 3 primeiros anos, você vai ser avaliado a cada 6 meses, pelo ADIRA. No final do terceiro ano, 2 meses antes, eles têm que encaminhar o teu relatório final com a última avaliação, beleza? Depois que você virou servidor efetivo, ganhou a estabilidade, você é um servidor comum. E o servidor comum ele é avaliado anualmente, pelo ADIRA também, tá bom? E olha só, o chefe do Poder Executivo vai nomear essa comissão. Essa comissão que avalia o desempenho de todos os servidores e do estágio probatório é composta por 10 servidores. Então é bem diferente, bem específico de Pomerode, que tem uma comissão de avaliação de desempenho e uma avaliação de desempenho do estágio probatório composta por 10 servidores. E eles têm essa competência de homologar as avaliações dos servidores, analisar, e é basicamente composto pelos seguintes membros. Primeiro, representante dos servidores efetivos indicados pelo sindicato dos servidores de Pomerode, representante dos servidores efetivos indicados do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo e das fundações públicas e autarquias. E os membros terão um mandato de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então vejam, a comissão de avaliação é composta por efetivos apenas. Então, do sindicato, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e das fundações e autarquias. Bom, para finalizar a aula de hoje, nós vamos conversar sobre a cessão, tá? A administração pública pode autorizar a cessão de um servidor efetivo, com ou sem ônus para a origem, tá? Então, sim, pessoal, você pode ser cedido para autarquias, fundações, empresas públicas, economia do município, do estado de Santa Catarina ou em órgão da administração federal ou estadual, E primeiro, para você ser cedido, tem que ter esses requisitos. Primeiro, obrigatoriedade de contribuir para o RPPS sobre a remuneração contributiva da lei, cujo ônus será do cedente ou do cessionário. Aí vai depender muito quem vai pagar o seu salário, se é para onde você está sendo cedido ou é para a prefeitura que está cedendo, tá? Isso vai depender bastante. 2. Quando houver requisição de outro órgão e a cedência for de interesse do servidor e do órgão cedente. Ou seja, para você ser cedido, você tem que querer, a prefeitura tem que querer e para onde você está sendo cedido tem que querer. E também tem que analisar se tem alguma lei específica sobre essa situação e se tem um convênio firmado entre o cedente e o cessionário. Então é bem comum ter cessão da prefeitura para o Estado. Normalmente professores, cargo administrativo. Então tem que ter convênio, tem que analisar quem é o responsável aí pelo pagamento das contribuições para a RPPS e tem que analisar também se todos os envolvidos estão querendo essa cessão. No vídeo de hoje era só isso, tá? Em breve vou entrar em mais detalhes
Então se preparem, né? Acompanhe o canal, se inscreva, deixe seu like, qualquer dúvida fica à disposição. E o mais importante, mantenha o seu foco e vamos lá! Quero ver vocês aí aprovados no futuro. Até a próxima e vamos que vamos!